Então, boa tarde a todos. Olá, Paulo. Olá, Bento. Olá a todos os que nos acompanham, hoje, tanto no Instagram como no Facebook, esperando que hoje seja o dia em que estamos com boas condições de som em ambas as plataformas. Então, Paulo, do que é que vamos falar hoje? Olá, Bento. Também desejo-te o melhor. Hoje vamos falar de um tema que me parece muito interessante porque todas as pessoas que gostam de provar vinhos e que são provadoras apreciam os copos, apreciam, no fundo, tentam sempre tirar o melhor partido do vinho que vão usufruir. E nós não podemos ignorar que o vinho do Porto é um vinho especial, no sentido que tem características que fazem com que provavelmente a prova seja um bocadinho diferente ou que para aproveitarmos o melhor da prova tenhamos alguns cuidados especiais. E no fundo hoje é isto. Tenho aqui uma palavra difícil no nosso Talk About Wine, especificidades da prova de vinho do Porto, mas na realidade é isso que vamos fazer. Vamos provar vinho do Porto e falar um bocadinho sobre as características que o vinho do Porto tem relativamente à nota de prova e à abordagem à prova. Se calhar sugeria-te que começasses talvez pela cor, não é? Exatamente. Isto é esse palavrão especificidades, mas foi o melhor que conseguimos arranjar para explicar um pouco as particularidades da prova. Também podia ser outro palavrão utilizado. E em relação ao aspecto visual, primeiro, a coisa mais interessante em relação ao aspecto visual começa porque os vinhos do Porto, as categorias de vinho do Porto, se repararem, têm os seus nomes das cores dos vinhos do Porto. Portanto, temos os rubis, que são os vinhos com cor avermelhada, por vezes até com alguns laivos violeta. Depois temos os tawny, que é uma cor acastanhada, alaranjada, de um pássaro. Finalmente, temos também os brancos. E, portanto, logo pela cor, conseguimos perceber que tipo de vinho de Porto é que temos no nosso copo. Eu hoje tenho aqui um tawny velho. O Paulo, eu não percebi muito bem o que é que era. Eu tenho um branco com idade. Branco velho, também parecia que é um vinho também com tonalidades já que fogem para o castanhado, por serem vinhos já velhos. Mas quando falamos do aspecto visual, há outra particularidade muito, muito grande no vinho de Porto, que é a lágrima. Lembro-me na geração do meu pai que se falava da lágrima como um vinho que tivesse lágrima era um bom vinho. Também é verdade porque estava associado ao vinho do Porto. Mas então, porquê é que o vinho do Porto tem uma lágrima mais densa do que os outros vinhos? Por uma razão. Porque tem um teor alcoólico mais elevado e uma doçura mais elevada. Por vezes fala-se da lágrima como sendo algo de densidade ou ligado ao glicerol. Também, mas não é o mais importante. Tem a ver com o álcool e com o açúcar. Porquê? Porque é o chamado, e agora um palavrão também, efeito de Marangoni, que é a diferença entre a tensão superficial do álcool e da água, ou do açúcar. E, portanto, neste caso, como o vinho de Porto tem açúcar e tem álcool, tem uma lágrima mais persistente, que escorrega mais devagar no copo. E, portanto, nota-se também mais, não é? A lágrima nota-se mais nessas particularidades. Exatamente. Aliás, mas isso aconteceria também se um vinho, por exemplo, com um vinho do Douro de 15 graus ou de 14 graus, notar-se-ia mais do que um de 12 graus, não é? À partida. É isso tudo, Paulo. E aqui estás a tocar no ponto porque, na minha opinião, há 50 anos era considerado um melhor vinho quando tinha uma lágrima mais elevada. Porque nos dava uma indicação de teor alcoólico. E atualmente temos vinhos, se calhar com 15, 16% de álcool, que precisam de ter um teor alcoólico elevado. Mas se calhar, se estivéssemos a pensar há 50 ou 60 anos, o que acontecia é que os vinhos dificilmente conseguiam ter um teor alcoólico elevado. Portanto, os melhores vinhos eram os que vinham provenientes das uvas mais maduras, em que se conseguiria uma melhor maturação. E por isso, considerar-se os melhores vinhos com o teor alcoólico mais elevado. Atualmente, temos essa sorte não, mas também por isto também é que chamamos os vinhos generosos. Também por causa dos aromas generosos, e aí passamos para a segunda parte, não é? Por contraponto à simplicidade de um branco e de um tinto, nós aqui, embora pudesse haver os violetas e os grenás e essas coisas, e os rubis,
podemos logo começar a distinguir famílias de vinho do Porto através das cores. E isso, obviamente, na nota de prova é importante, porque a cor, o efeito visual é sempre algo importante na prova dos vinhos e muito nos vinhos do Porto. Tons mais acastanhados vão nos dar um lado provavelmente mais velho, quer sejam brancos, quer sejam tawnies, não é? Exatamente. O lado mais avermelhado, talvez vinhos mais jovens. Isto depois também depende do perfil, não é? Porque se estivermos a falar dos rubis, pode haver rubis que têm tonalidades um bocado mais avermelhadas, mas sim. Mas é verdade, Paulo, passemos para o nariz. Desculpa? Passemos para o nariz. Exatamente. No nariz, a primeira coisa que costuma sobressair para quem não está, ou está menos habituado a provar vinho de Porto, é o álcool. E há uma forma de diminuir esta sensação alcoólica quando provamos um vinho, que é a temperatura de serviço e a temperatura de consumo. Claro que depois vamos ter que ter cuidado para, na boca, não tornar agressivo o facto de ser uma temperatura mais baixa. Mas, de qualquer das maneiras, nós nunca recomendamos nenhum vinho acima dos 16, 18 graus, e aqui estamos a falar provavelmente não, mesmo dos vintage novos e dos LBVs novos, porque são os mais adstringentes. Mas, por outro lado, se estivermos a falar dos tawnies, aí podemos ir à vontade para os 10, 12 graus servidos, porque depois sabem um bocado e não precisam de ser servidos mais quentes. E isto vai nos ajudar a diminuir também a sensação alcoólica do nariz. E aqui no nariz também vamos voltar às cores, se não te importares, que eu assim. Força. Tinha uma amiga minha, que tu conheces, que é pintora, ou tirou o curso de pintura, e que dizia: Bento, eu já sei como é que tu descreves os aromas. Vinhos vermelhos, frutos vermelhos. Vinhos castanhos, frutos castanhos. Portanto, estamos a falar de nozes, amêndoas, avelãs. Vinhos amarelos, que são os brancos, frutos amarelos. Portanto, os frutos da árvore, género maçã, pera, por aí fora. A verdade é que isto tem aqui muita correlação. Sabemos que há aromas, efetivamente, destas frutas, ou por outra, há moléculas aromáticas que são partilhadas entre estas frutas e também os vinhos. Portanto, nos tawnies vamos encontrar provavelmente aromas de frutos secos. Nos frutos secos, neste caso, são as nozes, as amêndoas, como falei, ou as avelãs. Mas também algumas notas de especiarias, que normalmente também têm uma tonalidade acastanhada. E também notas amadeiradas, obviamente, do seu estágio em madeira. Por outro lado, nos LBVs ou vintage, portanto, no grupo dos rubis, das cores vermelhas, vamos encontrar normalmente fruta preta ou fruta vermelha, portanto, notas de amora, de compota de amora, também pode ser uma compota de morango, aqui estamos nas frutas vermelhas e por aí fora. E depois nos vinhos, diz. Uma das panóplias que nós acabamos por ter específicas do vinho do Porto é que o facto de termos vários estilos e deles envelhecerem de forma diferente faz com que a amplitude de notas de aromas seja muito maior do que seria, por exemplo, numa outra denominação de origem que só tivesse vinhos tintos, não é? Exatamente, Paulo. Portanto, temos aqui duas coisas. É o perfil vinho, se é tinto, se é branco, e por outro lado, além disso, o estágio, se é em garrafa ou se é jovem, e o estágio prolongado em madeira, que lhes traz um perfil completamente diferente, não é? Se quiserem ir colocando perguntas, podem ir, que nós tentaremos responder à maioria no final. Mas passamos, se calhar, já para a parte da boca. Paulo, não queres falar mais alguma coisa? Dito que uma coisa importante também, já tínhamos falado, é que a questão do álcool e da temperatura também influencia um pouco o tamanho do copo. Exatamente. Nós usávamos muitas vezes, e usamos também o copo oficial de vinho do Porto, desenhado pelo arquiteto Álvaro Siza, já não é obrigatório, nem nunca foi obrigatório, mas os copos até podem ser um bocadinho maiores, mas há aqui uma correlação, se calhar, entre o álcool, a estrutura e o volume da boca do copo, não é? Da boca e da tulipa. Exatamente, Paulo. Porque o que acontece é o seguinte, em todos os tipos de copo, e por isso é que o copo de vinho de Porto normalmente é mais pequeno do que os outros, é para não ter um grande espaço para desenvolver o álcool aqui dentro e tornar o vinho ainda com percepção alcoólica mais elevada. Isto encontramos em vinhos de todo o mundo.
Se pensarmos nos vinhos de Bordeaux comparativamente com os da Borgonha, os da Bordeaux têm um teor alcoólico mais elevado que os da Borgonha e normalmente têm uma intensidade aromática mais elevada do que os da Borgonha. Portanto, os da Borgonha, os copos são bastante largos, bastante amplos, para poderem permitir um desenvolvimento aromático que não necessita de um vinho de Bordeaux, que pode ter um copo mais estreito. E exatamente por causa disso. Quando no vinho do Porto começamos a servi-lo a uma temperatura mais baixa, o copo, portanto, o desenvolvimento aromático do ponto de vista alcoólico não é tão pronunciado e, portanto, aí já podemos ter um copo maior. E há muita gente que serve, e nós também, por vezes, em copos, por exemplo, de vinho de Porto, em copos de vinho branco. Ou um copo um bocado maior do que deste que nós estamos aqui hoje, curiosamente, os dois, com o copo do Cisa, agora para o Instagram, um abraço para o Instagram também. Portanto, temos também esta variedade. Que eu diria até, em função de quando estamos a consumir, podemos utilizar um tipo de copo ou outro. Isso também é verdade. Bem, e a boca? Agora vamos à boca, à parte final da prova. Na minha opinião, a mais importante e a mais interessante, apesar de ser com regularidade que as pessoas ficam tão fascinadas, tão inebriadas com os aromas, que depois se esquecem do interesse que tem a boca. E aqui na boca também vamos ver vinhos com perfil bastante diferente. Diria que menos diferente entre os brancos, principalmente os brancos velhos e os tawnies velhos. Portanto, vinhos que envelhecem da mesma maneira, mas uns são de uvas brancas, outros de uvas tintas, mas envelhecem durante muitos anos em madeira. O que é que acontece? Durante este envelhecimento, os vinhos vão perder a astringência, aquela sensação agressiva que nos deixa a boca seca. Isso acontece porque é uma coagulação das proteínas da saliva por os taninos do vinho. Mas, se temos este envelhecimento prolongado, o que acontece é que se nota um bocadinho mais a doçura. Mas, por outro lado, durante o processo de envelhecimento dos tawnies ou dos brancos em madeira, vamos ter evaporação, acima de tudo, de água e também de álcool, mas o álcool, como é ajustado, depois é negligenciável. E, portanto, ao longo do envelhecimento, temos uma concentração de aromas. Há pouco não falamos, portanto, ao longo do envelhecimento, vamos ter aromas mais intensos nos portos que foram envelhecidos em madeira e vinhos mais delicados, mais elegantes nos vinhos que envelheceram em garrafa. E, portanto, temos vinhos com uma concentração de açúcares, mas também de acidez mais elevada nos tawnies e nos brancos velhos. Por outro lado, nos vintage, o que acontece durante o processo de envelhecimento, o que temos é, acima de tudo, nos apercebemos, é, acima de tudo, de dos vinhos perderem a sua adstringência e ficam vinhos mais elegantes e mais delicados. Portanto, tawnies e brancos envelhecem para um perfil mais intenso para vinhos. Portanto, em relação à boca, conforme tive a oportunidade de já referir, nos tawnies e nos brancos velhos, que é um envelhecimento por evaporação em madeira, o que acontece é que temos uma concentração, do ponto de vista de açúcar, de acidez e aromática, portanto os vinhos ficam mais intensos, mais potentes, enquanto que por os vintage e os LVVs, o que temos é exatamente o processo oposto, porque é um envelhecimento em madeira e no envelhecimento, portanto, só aqui referindo, concluindo, portanto, nos vintage e nos LVVs temos um envelhecimento mais para vinhos mais delicados e elegantes, enquanto que nos tawnies e nos brancos são vinhos mais potentes e intensos. Paulo, estamos a chegar ao fim, digo eu, não sei se tens mais algum comentário que queiras fazer, penso que perguntas também não tivemos. Não, penso que está tudo. A ligação está um bocadinho má, se calhar aproveito e ficamos por aqui, não é? Certo. Bem, então, hoje temos um copo, fazemos novamente o brinde do costume, um brinde à saúde, que nesta altura é tão importante, ao vinho do Porto. Temos, como de costume, às 9 horas, Port Wine Hour e, portanto, hashtag Port Wine Hour.
Para a semana, o Paulo irá ter uma conversa na terça-feira sobre... Terça-feira, o que é, Paulo? Lembras-te? Não. Na terça-feira vamos fazer algo muito novo, é verdade. que é, Mas vamos podemos já propor avançar. harmonizações de vinhos do Douro e do Porto com comida vegetariana. Diz outra vez? Exatamente. E provavelmente na quinta-feira teremos uma convidada especial que nos irá falar sobre o património do Douro, não é? Bem, estava a referir que na próxima terça-feira é harmonizações de vinhos com comida vegetariana. Não sei se toda a gente ouviu e, portanto, espero que apareçam e que adiram e que façam as perguntas que entenderem, porque vai ser um tema bastante interessante. Portanto, gostei muito. Obrigado. Saúde. Bom final de dia, bom fim de semana. Beijo. Beijo.